Bom dia, galerinha do Segundão do Ângulo, Taquaritinga. Hoje nós vamos retomar as nossas aulas online, as nossas aulas de Química. E hoje, né, então, portanto, vocês peguem a apostila de vocês, peguem o caderno, material, vamos sentar, prestar atenção, pega já a água e vamos para a aula de hoje. Abram a apostila aí na página 224, né? E nós vamos falar sobre mistura de soluções de mesmo soluto. Então é um tema um pouquinho amplo, tá bom? Nós vamos começar hoje e terminar na próxima aula. E eu vou trazer algumas novidades aí, alguns outros exercícios a mais aí para a gente complementar, certo? Bom, é, retomando, vamos dar uma retomada no conteúdo. Nós estávamos falando sobre concentração das soluções, certo? Então, existem diversas maneiras para se expressar essa concentração das soluções, né? Uma delas é a concentração comum, em que eu tenho massa dividido pelo volume, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de um rótulo de um xarope, em que você vê aqui a concentração 25 miligramas em cada 5 ml. Ou seja, se eu quisesse falar em gramas por litro, seria 5 gramas por litro, né? Porque 25, que é a massa, miligramas, dividido por 5 ml, vai ficar 5 miligramas por ml ou 5 gramas por litro, certo? Então, é uma maneira de eu estar representando aí essa concentração em massa dividido pelo volume. Posso representar também pela densidade. Aqui, no caso, vai ser a massa da solução. Então, aqui eu tenho um densímetro de álcool de poço, né? É muito utilizado a densidade, porque é uma propriedade específica da matéria, né? Outra maneira de eu representar também, eu posso representar em porcentagem em massa e porcentagem em volume, que é chamado de título, tá? A porcentagem em massa é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, por exemplo, um soro fisiológico 0,9% significa que a cada 100 gramas do meu soro fisiológico, 0,9 gramas é o sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio, ok? Nós também vimos nas nossas atividades aí anteriores aí no recesso a questão do álcool. O que, que significa álcool 70%? Significa que a cada 100 gramas daquela solução, 70 gramas é álcool 70%. Nós também vimos como que a gente faz a diluição, né, do álcool 93,8 INP. Esse 93,8 ou 92,8 INP é em massa, concentração, porcentagem em massa. E o 96 graus GL é porcentagem em volume. Então, se eu pegar 100 ml do álcool, 96%, 96 ml é álcool e 4 ml é água, tá? Então, é uma maneira de eu expressar em porcentagens aí essa concentração. Também nós temos concentrações baixas, nós vamos representar em partes por milhão, que é eu pegar a massa do soluto e dividir por 1 milhão de gramas do solvente, ou seja, 10 a sexta, e o ppb, que é partes por bilhão. Então, a massa do soluto dividir por 10 a nona. Nós já vimos isso em sala de aula também. Geralmente, para indicar esgoto, concentração de poluentes, a gente usa ppm, ppb, porque é uma concentração baixíssima, muito pequena. Então, precisa dessas unidades aí para poder representá-las. E uma unidade que é muito utilizada em laboratório, que é mais específico da área de química, é a concentração mol por litro, em que eu vou dividir o número de mols daquela substância, 1 mol, 2 mol, 3 mol, meio mol, pelo volume em litros, certo? Eu sei que o número de mols é a massa dividido pela massa molar do composto que eu estou fazendo a solução. Então, eu posso utilizar qualquer uma das duas formas, depende do exercício que nós estamos trabalhando, certo? Após essa retomada, nós também aprendemos sobre diluição, que é um processo de eu acrescentar mais solvente em uma solução. Então, aqui no caso, se eu pegar um suco, eu vou colocar esse pó do suco e aí eu vou adicionar água, que é o solvente. Esse processo de eu pegar um sólido e adicionar um líquido,
e misturar e esse sólido se dissolver no líquido é dissolução. É um processo diferente de diluição, certo? Porque aqui, por exemplo, eu obtive uma solução concentrada. Se eu quero diluir, eu estou achando que o suco, está muito forte o suco, está muito concentrado. Então eu vou lá e adiciono mais solvente, mais água, e aí eu estou fazendo o processo de diluição. Tem muita gente que confunde esses dois termos, dissolução com diluição. Bom, quando eu faço a diluição, o que acontece? A quantidade inicial do soluto que eu adicionei, né, no caso aqui o suco, continua a mesma. Então, não muda. A quantidade inicial é igual à final. Então, não vai mudar. Então, né, a gente fez as deduções da fórmula nas aulas anteriores. E aí a gente tinha que concentração final vezes volume final, inicial, desculpa, é igual a concentração final vezes volume final. Por quê? Porque concentração, né, você faz aqui multiplicação em cruz, né? Concentração é igual a massa dividido pelo volume, multiplicando em cruz, você vai ter a massa 1, que a massa vai permanecer igual, tanto na situação inicial como final. Se eu quiser falar em número de mols, o número de mols vai permanecer igual. O número de mols inicial é igual ao número de mols final após a diluição. E assim por diante, certo? Bom, mas nós não estamos falando sobre isso. Aqui, ó, um exemplo de diluição, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho uma solução concentrada, pego um pouquinho dela, coloco em outro balão aqui dentro do laboratório, né? E aí eu adiciono mais solvente, que é a água. Olha como que ficou menos escura. Quando eu tenho soluções coloridas, é mais fácil de visualizar essa diluição, porque você vê que a cor vai ficando mais fraca, certo? Bom, mas nós não viemos falar sobre isso. Nós estamos falando sobre misturas de soluções. Se eu tiver uma solução 1 e eu tiver a solução 2, eu vou misturar uma com a outra. O que vai acontecer? Então, eu posso ter várias possibilidades. Eu posso misturar as duas soluções com concentrações diferentes, mas é do mesmo composto. Por exemplo, duas soluções de sal de cozinha. Então, eu vou ter lá uma concentração 2, eu misturei, é o mesmo composto, vai ficar uma solução com uma outra concentração. Nós vamos aprender um pouco lá. Nós temos também a mistura de soluções com solutos diferentes. Então, se eu pegar uma solução de sal e uma solução de açúcar, misturar, vai dar outra situação. Ou eu posso ter a mistura de duas substâncias diferentes, de duas soluções diferentes, com solutos diferentes, e eles reagirem entre si. Vai ter outra situação. Então, nós vamos ver uma por uma, tá? Hoje nós vamos só focar nas misturas de solução que não ocorre reação química, tá? E que são do mesmo soluto. Beleza? Então, vamos ter um exemplo aqui como exemplo. Vamos pegar esse exemplo. Temos uma solução A, 20 gramas do hidroxissódio, que é a soda cáustica, por litro, e 50 gramas de soda cáustica dissolvido em 1 litro. Quando eu misturo elas duas, o que aconteceu com a massa da soda cáustica? Somou. 50 mais 20, 70 gramas. E o volume de solução também somou. Ficou 2 litros de solução, certo? 1 litro aqui, mais 1 litro daqui, fica 2 litros a solução final. Então, como que eu calculo a concentração final? Então, vamos prestar atenção. No final, eu vou ter uma massa de 70 gramas de hidroxissódio. A massa molar do hidroxissódio é 40 gramas por mol. E eu tenho um volume de 2 litros total. Então, como que eu calculo essa concentração? Se eu quiser em gramas por litro, eu vou pegar 70 gramas, que é a massa total, e dividir por 2 litros, que vai ficar 35 gramas por litro, que é uma concentração diferente da solução A, que era 20 gramas por litro, e diferente da solução B, que é 50 gramas por litro. Bom, então vocês perceberam que eu peguei a solução A e a solução B e somei e obtive o valor da solução final, né? Somei as massas, somei o volume. Então, como que fica isso em expressão, em fórmula, né? Eu vou pegar a concentração, a massa da solução A, que vai ser o quê? Concentração vezes volume. A massa da solução B
certo? Que vai ser concentração vezes volume também, e somar. E aí eu vou ter a concentração vezes volume da solução final, que é a massa da solução final. Ok? Se eu quisesse calcular utilizando a fórmula, que não é necessário, vocês entendendo melhor essa situação aqui, ó, fazendo dessa maneira aqui, fica bem mais fácil para vocês entenderem, né? Mas não precisa utilizar a fórmula. Você substituindo né? Você tem 2 litros como volume final, né? A concentração final eu não sei, então vai ficar igual concentração da solução A, 20 gramas por litro, vezes 1 litro da solução A, mais concentração da solução B, 50 gramas por litro, vezes 1 litro da solução B. Certo? Isso daqui vai dar os 35 gramas por litro. Então, existem duas maneiras de ser feito. Essa daqui é a mais simples, então vocês escolham aí qual que vocês acham melhor. Bom, vamos lá. E se for 2 solutos diferentes? Como que eu faço, professor? O que vai acontecer? Então vamos ver essa situação. Eu tenho 0,1 mol de sal de cozinha, cloreto de sódio, em 1 litro. Eu tenho 0,2 mol de C12H22O11, que é o açúcar, tá? Em 1 litro. Quando eu misturei os dois, o que aconteceu aqui? Eu fiquei com 0,1 mol, ainda continuei. Com o mesmo número de mol de cloreto de sódio, mesmo número de mols do açúcar. Tá? O que mudou aqui? Só o volume. O volume foi para 2 litros. Então, como que eu faço o cálculo da concentração, da nova concentração, né? De cada um? Eu vou ter que separar a concentração de cada um. Então, para o sal de cozinha, para o sal de cozinha, nós temos número de mols, que é o 0,1, dividido pelo volume. Então, 0,1. Agora, meu volume não é mais 1 litro, é 2 litros. Então, eu divido por 2 litros, que vai dar 0,05 mol por litro. Tá? E para o açúcar? 0,2 mol de açúcar, que é o que tinha aqui, em 2 litros de solução. Que vai ficar 0,1 mol por litro, certo? Bom, então vocês perceberam que fica bem mais simples quando eu desenho a situação. Então, se precisar desenhar, é aquele velho ditado, né? Não entende, quer que eu desenhe para você entender melhor? É justamente isso. Na química, faça o desenho, monte o esquema para vocês entenderem como que faz o exercício, certo? Bom, seguindo. Então, nós vamos para o exercício em sala, que é da página 224 da apostila. É o único exercício que tem aí para vocês. Ele pede o seguinte, né? Ele fala que você tem 100 centímetros cúbicos de soro fisiológico. Então, vocês lembram que eu falei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, seria 100 ml do soro fisiológico. 0,15 mol por litro de cloreto de sódio foram misturados com 400 ml de água de torneira contendo 0,09 mols do mesmo soluto de sal de cozinha. Então ele quer saber, ele pegou o soro fisiológico e misturou um pouco com água de torneira. Será que perdeu o efeito? O que aconteceu aí? Então ele quer que você fale qual é a concentração final desse sal, certo? Usando a fórmula ou usando a regra de 3. É mais fácil aqui usar a formulinha, tá? Então vamos lá, como que fica isso daí? Vocês vão fazer para mim, né, e me mandar utilizando a fórmula. Então, já falei para vocês, vocês vão usando a fórmula vai ser mais fácil. Então, façam aí, tirem foto e me mandem, e qualquer dúvida pode perguntar. Também nós temos aí os exercícios da tarefa mínima, 81 e 82 para ser feito, tá bom? Por que isso, pessoal? Porque nós não podemos nos esquecer que a aula dada é a aula estudada hoje, tá bom? Então, façam a tarefa e me mandem e tirem suas dúvidas, beleza? Até a próxima aula. E na próxima aula nós vamos continuar o mesmo tema, certo? Até mais.